Olá, tudo bem? São 18 horas em ponto. Estamos dando início à nossa orientação de TCC, do curso de Artes Visuais do Centro Universitário Ítalo-Brasileiro, curso noturno, mas eu estou aqui sem nenhum aluno por enquanto, e então eu vou aguardar um pouquinho, ver se alguém entra, e aí se ninguém entrar, eu vou fazer a aula para que depois vocês possam assistir e ter o conteúdo, tá bom? Ué, o Ricardo tinha entrado aqui. Ah, aqui, aí entrou. Tudo bem, Ricardo? Oi, Cláudia, tudo bem? Sim, e Você você? hoje? Tudo bem? Tudo Eu bem, acho que o pessoal aguardo. vem. Tudo bem. A Ah, gente vai. Vou dar uns 10 Desculpa não ter respondido a minutos. mensagem. Ah, Deixa eu falar que eu não vi, que logo depois que você respondeu, a Márcia me chamou. Aí eu fiquei sim. conversando com ela sobre o grupo, né? E não Aham. voltei mais. Fui olhar agora que eu vi que eu não respondi para você. Desculpa, eu não gosto de não Não, mas acho responder que assim. ninguém respondeu, não tem problema, tá? Imagina. Tá ótimo, tá A gente tranquilo. vai conversar, né? Definir hoje mesmo na orientação. Você conversou com alguém para ver? Eu conversei com a Larissa e com o João e com o Antônio. E Sim. com o Luiz também, mas o Luiz é muito difícil, porque ele quer fazer sobre beleza. E eu não, sinceramente, eu não quero trabalhar com esse tema, assim. Sim. Até acho interessante, não estou Luiz, a gente desmerecendo o poderia tema dele. conversar, porque como ele não veio nas primeiras orientações, eu não sei se ele está sabendo que tem que ser um tema relacionado à escola, né? Então, por exemplo, beleza e Sim, estética seria na arte de uma maneira geral, então não pode. Então, depois a gente, exatamente. em alguma orientação, a gente fala com ele, né? É, Se não aparecer, é eu pedi para ele entrar, falei no grupo, falei no outro grupo que a gente está também, porque ele está contando que vai fazer comigo, e ele pode até fazer, não me importa de ter ele no grupo, não. Mas eu não. Eu e a Larissa e tema. o Tony, a gente estamos tentando achar um tema junto sobre, mas relacionado à inclusão. Eu queria trabalhar muito com o professor como um elemento facilitador, o professor de arte, né? Como um Uhum. elemento facilitador da criança com O síndrome de promotor da Down, inclusão, né? e Tá. promotor da inclusão. Aí, assim, eu já tinha começado a pensar nesse tema, procurei várias teses Sim. que falam disso, tal, né, de outras universidades, Então, ô mas Ricardo, aí mas também acho que se o Luiz for entrar para fazer o TCC com você, ele tem que fazer o seu é, tema. Ele tem que é, aprender o tema dele porque ele não veio nas primeiras aulas. sim. E o tema dele é muito genérico. Ele Eu fica até aqui, adoraria. Quem não gostaria de ficar vendo a arte, a beleza na arte, sim, mas é muito. nos Vai períodos? e É, fora da. Não pode, esse que é o problema. Pelas regras de TCC da Ítalo de Artes Visuais, tem que ser algo relacionado ao ensino da arte na escola. sim, sim, é, não. Mas você vai E fazer com também o não. Luiz, posso marcar aqui, ou vocês definiram o que você vai fazer com ele? Ou não? Não, o que a gente combinou, eu, Antônio
e a Larissa. E a gente vai definir o tema meio que hoje, vai ser Vocês vão nessa fazer área isso? de... Não entendi. Vamos fazer em trio, vamos fazer os três Então tá juntos. bom. Então vamos lá. Antônio. Então o Luiz vai fazer sozinho. É, Porque quando é número ímpar, tá? Ou então, é, a Márcia falou assim que tem um outro aluno que também vai fazer TCC, aí ele vai fazer com o Luiz, então, é isso. É que ele não, a matrícula dele não está ativa ainda. Então, provavelmente, ele vai tá. daqui a um tempo. Aí eu encaixo ele com o Luiz, porque, assim, os dois alunos que não vieram nas primeiras aulas, não acompanharam, né? Então, assim, tem que ter Mas, também justiça. Então, o Antônio mas, e o Ricardo. mas poderia ser em quatro? Você acha que se o Luiz entrar com a gente, se ele. Porque eu não tenho certeza. Ai, é difícil falar. Mas é. Bom, também não tenho que julgar isso. Não sei como ele faria um TCC sozinho, assim, sabe? Eu achei um pouco despreparado ainda. Eu vou conversar com a Márcia, porque, assim, a princípio vocês viram, né, o bafão que deu lá, porque, assim, na primeira semana, na primeira orientação, eu falei, é em dupla. Aí vocês pediram, Sim. não tem como fazer sozinho, então eu falei, não, tudo bem, mas daí eu vou verificar. Daí, quando eu fui conseguir a resposta da faculdade, eles falaram, não pode. Daí eu falei, pô, meu Você Deus, falou. falei para eles que É. podia, né? E aí teve que deu uma confusão, a Larissa ficou nervosa, e não sei o que, e não sei o que lá, vocês também ficaram É, chateados, mas assim, não, eu vi que tinha o o que negócio estava fazer, muito mais quente. Eu percebi que o negócio né? estava muito mais quente. Olha que você respondeu. Porque eu não sabia que você estava falando com a Larissa em particular. Não, eu É, coloquei no grupo, na verdade, mas daí a Larissa me chamou no privado. E aí ela, é, assim, tipo, não, eu vou fazer individual e pronto, e aí não pode. Não. eu não posso fazer nada que aí então eu fico inventando essas coisas. Daí eu falei, vixe, Maria, daí que eu botei a Márcia na jogada, porque, né, a coordenadora, Sim, ela explica, não. e, né, porque ela, a Larissa quer saber o motivo, e, bom, enfim. Mas É, o Luiz, eu vou falar com a Márcia, porque daí se puder e o Luiz puder fazer com vocês, é aquela coisa, Ricardo, 4 cabeças pensando, dá menos trabalho para cada um e mais ideias, mais troca, né, de informações. não dá, cara. Eu acho que É, não, sabia? gente, ó, É eu vou falar assim, não estou falando que vou ficar sobrecarregado, mas todo eu tenho ano, certeza que vou fazer muito mais. Tenho todo certeza. semestre, os alunos pediam, pelo amor de Deus, que eles não queriam fazer individual de jeito nenhum, tá? Quando era outra regra, do curso mais antigo, de teatro também, não, fazer sozinho, que medo, que medo. Aí, quando agora que é em duplo, em trio, sozinho, eu não entendi mais nada. Mas, Ricardo, já são É, 6h10, então eu vou começar a aula, que tem uma explicação, tá, para você. tá. E aí, o pessoal que não chegou, né, não sei por que motivo, eles veem a gravação depois, e aí, se você quiser dar um toque no grupo lá pro pessoal, vai ter uma tarefa que eu vou pedir para semana que vem vocês fazerem, né, algumas coisas já da pesquisa. Então, você já pode tocar, aí você, né, tem que sempre reunir o grupo na semana. É bom vocês terem, além do horário da orientação, vocês terem um horário, um dia que vocês possam conversar, se reunir, ou tocar pelo WhatsApp mesmo, né, as informações, vocês terem um grupo do WhatsApp, do grupo de TCC de vocês. E daí vocês A compartilham gente tem. gráficos, compartilham, né, as coisas que vocês estão fazendo, para ser realmente coletivo, tá? A Ana tá chegando aqui, Ah, legal. tá bom? O pessoal falou que ia entrar, não sei. O Antônio está trabalhando. Eu sei que o Sim, Antônio tem dificuldade. A sim, Larissa, achei que ia entrar, sim. pois é. Bom, oi, Ana, tudo bem? Bom, gente, Tudo bom? né, nessas questões, tudo bem? De TCC, é o interesse de cada um. Eu estou aqui para dar as orientações, para ajudar vocês, mas eu dependo de vocês virem, tá? Então, que bom que você chegou, Ana, porque eu ia começar agora o conteúdo, estava batendo um papo aqui com o Ricardo, mas a aula já está sendo gravada desde as 18, tá? Que eu coloquei a gravação, a primeira saudação, porque daí eu penso, se por acaso acontecer de alguém não conseguir assistir, né? Principalmente o Antônio, que trabalha e tal, fica tudo gravadinho, bonitinho, tá? Então, gente, a aula de hoje, ela vai ser sobre qual assunto? Ela vai ser sobre as primeiras etapas para você começar a escrever o seu TCC. Então, as primeiras etapas para vocês começarem o processo de escrita do artigo é a escolha do tema, que na verdade vocês já fizeram, né? E hoje a gente vai falar sobre a delimitação do tema
já tentar delimitar esse tema de vocês. Nós vamos falar sobre também o problema de pesquisa e também sobre os objetivos gerais e específicos, tá? Na semana que vem, aí nós vamos ver a questão da metodologia de pesquisa e do cronograma de estudos e também as partes, a composição do estudo, tá? Senão fica muita coisa ao mesmo tempo. Gente, eu não preparei um slide hoje, mas eu preparei uma apostilinha pequenininha para vocês, para que além das explicações da professora na aula, vocês também possam ter um material escrito para que vocês possam consultar durante a semana para o que nós precisamos iniciar, né? Para tudo que a gente precisa saber desse tema. Então, aqui a apostilinha, vocês estão vendo aí, gente? Acho que tá, né? Aí vocês me dão um ok aí. Isso. Tá, joia. Então, vamos lá. Essa apostilinha, gente, ela tem como, né, título Como Iniciar um TCC. Então, eu que fiz para vocês, né, de uma forma bem, assim, mastigadinha, bem simples, bem didática, para que seja aí também um orientador do primeiro passo do nosso artigo, tá? Então, para iniciar o TCC, gente, a gente precisa primeiro construir alguns itens de um trabalho, né, que é o trabalho de conclusão de curso, que no caso é o artigo. Então, o tema geral, a gente já conversou no primeiro e no segundo encontro, né, os grupos definiram os temas gerais do trabalho, e hoje a gente vai falar um pouquinho da delimitação do tema, do problema de pesquisa, do objetivo geral e do objetivo específico. Aí, na semana que vem, a gente vai ver a metodologia, a justificativa e a composição e o cronograma de estudos, tá? Gente, a escolha do tema, que vocês já fizeram, tá? É relacionada ao assunto geral que você quer estudar. Então, pode ser uma coisa bem ampla, tá? Dentro de uma área de conhecimento específica, claro, que para vocês é o artes visuais, mas é licenciatura, né, em artes visuais. E esse tema parece de uma maneira, assim, mais ampla, e ele é uma coisa que é indefinido ainda, é só um primeiro insight, tá? E depois que você escolhe o tema, que no caso, por exemplo, do Ricardo, né, que agora ele vai ter o grupo Ricardo, a Larissa e o Antônio, eles vão falar da inclusão nas aulas de artes, correto, Antônio? A inclusão, né, não a exclusão, a inclusão na aula de artes. Então, esse seria o de pesquisa deles. Depois que você faz o tema, deixa eu pegar aqui o da Ana, né, porque embora o Diego não esteja, a Ana está representando aqui o grupo dela, o grupo da Ana e do Diego. Diego chegou. Cheguei, professora. Chegou, Diego, mas chegou agora, né? Porque eu baixei a cabeça, você chegou, Diego. Faz uns 2 minutinhos. Ótimo. Então, vocês também têm um tema de pesquisa de vocês, né? Que é o ensino da artes na tecnologia digital, né? A questão da tecnologia digital dentro do ensino das artes. Então, isso é um primeiro tema, uma primeira ideia, algo que vocês gostam, que vocês têm interesse em pesquisar. Então, dentro de quem está na aula aqui hoje, o tema já foi escolhido. Mas voltando aí, depois dessa parte, a gente tem que delimitar o tema, tá? Então, eu coloquei aqui na apostila para vocês verem, embora vocês já tenham feito, né, a escolha do tema, mas alguns exemplos de temas de pesquisas. Então, artes na educação infantil, arte e inclusão, que no caso, né, é o tema do Ricardo, do Antônio e da Larissa, materiais reciclados e artes, arte e cidadania na escola, a arte e a interdisciplinariedade, a BNCC de artes no ensino fundamental, metodologia do ensino de artes, desenho, pintura e escultura, gravura e estilogravura nas aulas de artes, aqui já dentro do tema da Ana e do Diego, né, arte e cultura digital, e 11, a arte, a educação e espaços não escolares, e eu coloquei etc, gente, porque podem ter outros, né, exemplos de temas de pesquisa, e esse tema mais amplo que a gente está falando. Hoje, o que a gente precisa fazer é a delimitação do tema. O que é a delimitação do tema? É você fixar alguns limites para o estudo, gente, porque se você pensar muito amplo, primeiro que não dá tempo de fazer, segundo que vocês estão terminando a licenciatura, primeira graduação, talvez seja algo muito complexo também para vocês fazerem, tá?
Então, vocês têm que restringir esse campo da pesquisa. É a mesma coisa, gente, que você tivesse uma fazenda, e aí você vai estudar essa fazenda, tá? Só que a fazenda é muito grande. Então, você vai delimitar esse tema, que é fazer o quê, gente? De uma forma, assim, bem simples a explicação, é você botar uma cerca na fazenda e estudar, por exemplo, aquele cercado. Então, quando você delimita o tema, você pega o seu olhar, que está ampliado, e fixa num ponto. Então, por exemplo, o meu tema é a fazenda, mas eu vou estudar o celeiro da fazenda. Então, você delimitou o tema ali, tá? Então, é transformar um tema amplo em um tema menor, ou seja, delimitando, deixando ele, né, pequeno. E quando você delimita o tema, né, ao delimitar o tema, vocês que são os pesquisadores, precisam ser o mais claro e o mais preciso possível, né, para vocês terem, assim, bem na cabeça de vocês, eu vou estudar esse tema, mas dentro desse tema eu vou pegar essa coisa específica. Então, a gente vai fazer isso hoje, tá? Aqui, gente, não precisa desenhar, né? Que eles entenderam. Minha irmã que tá falando, minha irmã desenhou isso aqui para mostrar para vocês, gente. Tu tem a fazenda enorme, você vai estudar um pedacinho da fazenda, tá? Então, você tem um tema de vocês, que é a arte e a inclusão, por exemplo, o tema da Larissa, do Antônio e do Ricardo, mas dentro, isso, gente, nem com doutorado, tá? É muito amplo para, assim, talvez, já pensaram em usar tudo que existe em inclusão? Né, dentro da arte na escola. Então, nós vamos tentar delimitar o tema de vocês hoje, tá? E a delimitação do tema é utilizada como uma chave de identificação do estudo, porque quando você delimita, você tem mais claro aquilo e você já pode começar, né, a escrever, a pesquisar, e aí é o pontapé inicial, na verdade, para você já pegar algumas bibliografias, né, alguns autores desse assunto específico, tá joia? Vamos lá, gente, eu tenho aqui alguns exemplos para vocês de temas já delimitados, para que vocês vejam esse exemplo e comecem a pensar no tema de vocês. Então, o Diego e a Ana vão pensar, né, no ensino da arte, com as tecnologias digitais, já penso assim, como que eu vou delimitar, e a Larissa e o Ricardo, que estão hoje, né, mais o Antônio, já vão pensar na questão da inclusão dentro do ensino da artes. Então, quando o pesquisador delimita esse tema, ele tem que mostrar o quê? 1, o campo de observação. 2, a unidade de observação. E 3, as variáveis a serem estudadas, ou seja, situações. Então, eu coloquei um exemplo aqui, gente, que não é de nenhum de vocês, mas é dentro da área da artes, que é o seguinte. Então, o tema delimitado, né? Na verdade, o tema geral seria escultura, desenho e pintura nas artes. E a delimitação do tema ficaria o ensino da escultura, do desenho e da pintura nos anos iniciais do ensino fundamental. Então, o que foi feito aqui? Qual que é o campo de observação? Seria a fazenda, tá, gente? A arte, ótimo. Qual que é a unidade de observação? Então, a arte, de maneira geral, não. A arte dentro dos anos iniciais do ensino fundamental. Então, você já colocou que você vai estudar a arte dentro da escola e nos anos iniciais do ensino fundamental, que é o 1º ou 5º ano, tá? E mais uma delimitação seria o quê? Mas eu vou estudar todo o ensino de artes, todos os conteúdos da artes, dentro do meu estudo? Não. Então, eu vou estudar dentro da artes, dentro dos anos iniciais do ensino fundamental, o quê? O ensino da escultura, do desenho e da pintura, que é um dos conteúdos, né, que se ensina nas artes na escola. A minha irmã que voltou aqui, tá? Gente, então aqui tem ó, exemplos de temas delimitados, tá? Então, vocês viram lá em cima, todos os temas lá em cima, ó, que eu fiz de temas gerais, ó, a arte na educação infantil. Aqui embaixo eu coloquei delimitado. Então, ó, o ensino do desenho na educação infantil de acordo com o BNCC. Então, dentro da arte... Érica, barulhão, hein? Dentro da arte na educação infantil, o que o pesquisador delimitou? O ensino do desenho na educação infantil e de acordo com o BNCC. Então, você viu que fechou bem o campo?
Um outro tema geral, gente, que coloquei aqui em cima, ó, é arte e inclusão. Vamos lá, Ricardo, Larissa e Antônio. Ó, como que ficaria uma possível delimitação, tá, gente? Da inclusão e da arte. Então, ó, aqui foi delimitado o ensino da arte para alunos de inclusão no ensino médio, tá? Então, não é na escola de uma maneira geral. Foi delimitado no ensino médio, tá? Ah, professora, mas eu não... Por exemplo, o trio de vocês. Ah, professora, mas eu não quero no ensino médio. Não precisa, tá, gente? Então, você pode colocar o ensino da arte para alunos da educação infantil, o ensino da arte para alunos de inclusão da educação infantil, a arte e a inclusão nos anos iniciais do ensino fundamental, né? A inclusão dentro do ensino da arte nos anos finais do ensino fundamental, tá? Então, você pode delimitar o nível de ensino, né, que seria educação infantil, anos iniciais do ensino fundamental, anos finais do ensino fundamental ou ensino médio, tá? E se vocês quiserem delimitar mais ainda, tá, gente, que é o caso até daquela ideia que a Larissa colocou inicialmente, por exemplo, a musicalização e a inclusão dos alunos da educação infantil no componente curricular artes. Então, você pode, além de falar da arte, falar da inclusão, falar da educação infantil e falar só da parte de musicalização. Então, isso também é um exemplo de delimitação do tema, tá? Então, mesmo que o tema de vocês seja inclusão no ensino da artes, vocês têm que fechar mais essa visão e encontrar algo mais específico para estudar. Porque senão não tem tempo hábil, né? Nesses 4 meses que a gente tem para escrever o artigo, e também não fica muito complexo se for muito amplo para vocês que são alunos que estão finalizando a graduação. Um outro exemplo aqui, gente, de tema delimitado, ó, o tema geral era, ó, lá em cima, materiais reciclados e artes. Isso foi um TCC que teve no semestre passado, tá, gente? Do grupo da Dona Rosa e do grupo da Dona Rosa e a Valdes. Então, uma delimitação do tema seria o quê? O uso de materiais reciclados nas aulas de artes para os anos finais do ensino fundamental. Então, já delimitou materiais reciclados na matéria artes e nos anos finais do ensino fundamental, tá? Uma outra possibilidade, que é a quarta, tá, gente, que eu tô trazendo bastante exemplos aqui para vocês irem compreendendo como é que faz isso, ó, arte e cidadania na escola. Não precisa nem ser na escola, né? Por exemplo, um tema geral ser arte e cidadania. Como que seria a delimitação desse tema? Então, aqui embaixo tem, ó, o ensino da arte no ensino médio e a formação do sujeito cidadão. Bonito, né, gente? A arte possibilitando a formação além das questões específicas da arte, né, da linguagem artística e da arte como formação, mas também ajudando na formação do sujeito cidadão, do cidadão. Aqui no tema 5, ó, a arte e a interdisciplinariedade, ficou delimitado como aqui, ó, o ensino da arte na escola e a interdisciplinariedade. Então, já foi colocado uma delimitação que seria na escola, tá? O tema 6, que é a BNCC de artes, não vou nem colocar aqui no ensino fundamental, porque tá já delimitado, ó. Tema de pesquisa, a BNCC de arte. Aí você pode delimitar como? Análise da BNCC de arte no ensino fundamental. Ou melhor, né, quer ver? Nos anos finais do ensino, do ensino fundamental. Delimitou mais ainda, tá? Um outro tema de pesquisa, que é o número 7, seriam as metodologias de ensino da artes, que vocês, né, estudam bastante aí no curso da graduação. Então, uma delimitação desse tema seria a metodologia triangular de Ana Bey Barbosa do ensino da artes para a educação infantil. Então, como que essa metodologia triangular seria utilizada na educação infantil? Um tema 8, que é desenho, pintura e escultura. Então, foi delimitado aqui, né, como uma delimitação, o ensino do desenho, pintura e escultura nas aulas de arte nos anos iniciais do ensino fundamental. Então, lembra, você começou com arte, você delimitou para anos iniciais do ensino fundamental e você delimitou o conteúdo, que é o desenho, a pintura e a escultura.
Vamos para o tema 9, ó, que é mais um exemplo. Gravura e estilogravura nas aulas de arte. Vocês têm uma disciplina, né, sobre isso. Então, uma delimitação possível desse tema seria o ensino da gravura e estilogravura nas aulas de artes para os anos iniciais do ensino fundamental. 10, está acabando os exemplos aqui da delimitação, seria arte e cultura digital. Portanto, um tema que está relacionado com a pesquisa, com um artigo da dupla Ana e Diogo. Diego, desculpa. Então, uma possível delimitação seria, ó, a importância da arte e da cultura digital na formação dos alunos do ensino médio. Outra delimitação possível que eu vou colocar aqui para vocês, ó, é o uso de, calma aí, tecnologias, que eu acho que é mais o que vocês querem fazer, o uso de tecnologias digitais no ensino da arte, é no ensino médio que vocês querem, gente? Diego, Ana? Então, nós pensamos, na verdade, no todo, mas delimitando, pode ser fundamental e médio, que você mesmo falou que é melhor, né? Então, é melhor escolher ou no fundamental, e assim, ou anos iniciais ou anos finais, porque senão é muito amplo, tá, gente? Se vocês falarem do uso da tecnologia... Anos finais e médio. Anos finais, mas daí é muita coisa também, gente, porque anos finais e médio, você vai cair em qual idade? Por exemplo, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Sexto, sétimo, oitavo e nono. Primeiro, segundo e terceiro, 7 anos, gente. Vai dar para vocês analisarem as cidades em 7 anos no ensino fundamental? A gente vai fazer uma reunião de cúpula, então, para decidir. Mas, assim, hashtag fica a dica, acho que mais tranquilo para você. Um ou outro. Inclusive, né, gente, por causa da pandemia, vai estudar à distância, tem tudo falar pelo WhatsApp, não dá para se reunir. É ensino médio, porque o ensino médio, gente, eles, assim, já estão muito, como que fala? Dentro do uso de tecnologias. Todos têm celulares, todos têm redes sociais, quase todos, né, gostam de tecnologia e estão aí antenados com o que acontece. E talvez nos anos finais do ensino fundamental, Ana e Diego, você ainda encontre aluno que está no 6º ano que não tem, assim, né, um celular que dê acesso mais fácil à tecnologia, talvez seja o mais básico. Depende muito também, né, da escola, da classe social, daí, etc., de ter esse acesso, assim, mais direto no dia a dia, com mais, né, facilidade. Então, acho que o ensino médio seria mais interessante para vocês nesse tema. Mas daí vocês fazem a reunião dos sócios aí, de cúpula, para vocês decidirem, tá? Se vocês decidirem na educação infantil, não tem problema, tá, gente? Para mim, tô orientando aqui o que seria mais tranquilo, o que talvez tivesse mais material também para vocês pesquisarem, tá? Mas é importante delimitar, sim, em um nível de ensino, pelo menos, porque senão você pega uma idade muito abrangente, né, que é deixa eu ver, 6, 7, 9, 10, dos 11 aos 14, 11, 12, 13, 14, dos 11 aos 17, gente. E é muita disparidade. Então, uma pessoa de 11... Na outra reunião, na outra orientação, aí você tinha comentado dos anos finais do fundamental e médio. Sim. Mas a gente vai fazer uma reuniãozinha, a gente decide. Mas, de repente, pode já ser essa. Mas pensem nisso, tá? Porque, assim, pensem que você falar de tecnologias, do uso de tecnologias digitais, talvez seja muito diferente para um aluno de 11 anos e para um aluno de 17. Sim. Então, assim, se você for falar 17, 16 e 15, quase é a mesma coisa, não tem diferença. Agora, se você for falar de 11 e 17, já tem diferença, tá? Pensem em reunião de cúpula, então. Vamos voltar lá. A gente faz mais tarde. Obrigada. Imagina. Então, vou colocar aqui no exemplo da apostila que eu vou mandar para vocês depois, o uso de tecnologias digitais no ensino da arte no ensino médio. Só para ficar como exemplo, tá? Porque daí, ensino
médio. Para vocês verem que vocês delimitaram. Dentro da artes, vocês vão estudar o ensino médio, e dentro do ensino médio, o uso das tecnologias quando o professor for dar aula de artes, tá joia? E um último exemplo aí, só para vocês terem, né, uma variedade de exemplos, é a arte e a educação em espaços não escolares, que é até uma disciplina que vocês já tiveram, né? E para delimitar seria a importância da arte e a educação em museus e ONGs. Então, você pega, né, na educação não formal, mas você pega museus e ONGs, e melhor ainda, né, em ONGs. Porque daí museu e ONG também está muito amplo, você precisaria de mais tempo para fazer. Tá? Então, ó, a importância do ensino da arte, calma aí, importância do ensino de arte. Então, seria uma delimitação do termo. Então, você vai lá para a educação não formal, né, para o ensino dentro das instituições não formais de educação, mas né, em ONGs. Então, seria uma possível delimitação do termo, tá? Gente... E só uma dúvida. Pode falar. Antes de fazer reunião depois, mais tarde. No caso, é necessário, nesse artigo, né? É necessário ter pesquisa de campo, não precisa? O que você diz sobre isso? Nós vamos falar ali na parte da metodologia, que é a semana que vem, Ana, mas não tem necessidade. Inclusive, Ana, eu já ia também, quando a gente for falar de metodologia semana que vem, eu já ia aconselhar vocês a fazer pesquisa bibliográfica. Porque como a gente vai para campo com a primeiro que as escolas abriram, né, e fecharam já. Tem umas teimosas ainda, por exemplo. Tem umas teimosas, mas a gente entrou na fase laranja hoje, né, e tudo mudou já. Então, assim, mesmo... Eu já nem vejo mais, porque eu tô tendo que ir, por isso que eu cheguei atrasado. Pois é, Ana, que lástima, né, porque assim, mesmo com a abertura das escolas, e vocês podendo ir fazer um trabalho de campo, será que vale a pena o risco? Pois é. Será que as escolas também vão aceitar uma pessoa lá para fazer pesquisa? Porque se ela for contaminada, tipo, a culpa vai ser da escola. Então, assim, tá muito complicado tanto de fazer estágio, como de fazer pesquisa de campo, porque, assim... Não, na verdade, eu nem pensei nessa questão da escola, eu pensei quando você falou de ONGs. Tá, então, mas mesmo assim, tá? Eu acho risco desnecessário. Então, vamos pensar, na semana que vem a gente vai falar disso, mas pode ser tudo pesquisa bibliográfica, tá, gente? Vocês ler os livros, estudar, analisar, discutir, comparar e fazer uma pesquisa de cunho bibliográfico, tá bom? Ótimo. Ok. Mas depois a gente vê caso por caso também, tá? Daí, caso por caso dos grupos aí. Mas vamos lá, gente. Ó, então, na semana que vem, todas as pessoas que estão aqui na aula hoje, anotar no caderno, tá? Vocês vão pegar e anotar assim, ó. Tema, que vocês já têm, mas é um exercício, tá? Tema da pesquisa. Então, vamos lá. A Ana e o Diego vão anotar o quê? Arte e cultura digital. Isso, gente, vocês têm que ter escrito em algum lugar, tá? Então, tem um caderninho de TCC, tem que ter um Word aí, um documento no computador de TCC, dentro de uma nota no seu celular, tem que ter lá, TCC, aí tema. Então, o da Ana e o do Diego é arte e cultura digital, e o da Larissa, Antônio e Ricardo é arte e inclusão. Esse é o tema maior, tá? Isso daí vocês já, o Diego e a Ana já estão definido, e a Larissa, que tinha ainda a musicalização, mas como eu falei, pode introduzir, e o Antônio e o Ricardo, que estão aí num trio, vão fazer sobre arte e inclusão, tema. Aí, gente, o que vocês têm de tarefa para a semana que vem? Presta atenção. Uma das, tá? Que não terminou a aula ainda. Vocês têm que delimitar o tema. Então, vocês vão colocar assim no caderno de vocês. Delimitação do tema, 2 pontos. E aí, vocês vão reunir o grupo de vocês e vocês vão delimitar. Dentro da arte e da inclusão, o que eu quero estudar? Isso, nesse momento da escola, nesse nível de ensino, deixar, assim, o tema bem delimitado, tá? E na semana que vem, vocês vão trazer isso para mim, vão me apresentar aqui na aula. Ah, professora, mas eu não posso vir. Alguém no seu grupo vem para apresentar. E aí a gente vai corrigir, ver se tá bom,
definir e bater o martelo. Mas eu não quero fazer isso para vocês que têm que fazer, tá? É um exercício já da escrita do TCC. Gente, o que é interessante, né? Que pode ser uma ponte aí, tá? Quando você delimita o tema, isso pode já ser o título da sua pesquisa. Como assim, professora? Gente, o tema da pesquisa é o título, o nome do artigo? Não. A delimitação do tema é o nome do artigo? Pode ser ou não. Então, por exemplo, ó, a Larissa, o Ricardo e o Antônio, eles podem colocar lá a delimitação do tema deles. O ensino da arte para alunos de inclusão no ensino, na educação infantil, acho que a Larissa queria, né? Vamos colocar aqui, ó, na educação infantil. Vamos colocar aqui, através da musicalização. Não estou falando que é isso, tá, gente? Musicalização. Vamos lá. O ensino da arte para alunos de inclusão na educação infantil através da musicalização. Ou pode ser assim, ó. A musicalização como promotora, ó, da inclusão no ensino da arte. Então, esse, gente, pode ser o título da pesquisa de vocês. Quando vocês forem escrever o artigo, vocês podem colocar o nome do artigo, o ensino da arte para alunos de inclusão na educação infantil através da musicalização. Agora, gente, uma coisa que eu gosto muito... Oi. O tema que a gente está... Na verdade, eu tinha pensado e falei para ele já, a gente ficou de conversar ainda, educação inclusiva. O professor de arte como elemento facilitador dentro do ensino fundamental, aí um recorte do Fundi 1, e aí a gente já está tentando elaborar um jeito de colocar um recorte maior ainda para musicalização. Então, seria o professor de arte como um elemento facilitador da inclusão. E a música... Da inclusão, ensino da arte, através da musicalização. Ó. Isso, a musicalização são aditivo ainda. Gravação e anota. Vamos fazer assim, Ricardo. Então, vocês dão uma olhada nisso para a semana que vem vocês trazerem essa delimitação. Mas é legal também, gostei, tá? O professor de artes como promotor da inclusão na educação infantil através da musicalização. Né? Você, quando trabalha musicalização, você incluir verdadeiramente todos os alunos, né? E etc. Muito bacana. Então, vocês conversam e pega essa delimitação, escreve num papel, né? Escreve lá no grupo do WhatsApp de vocês, para chegar a semana que vem aqui e falar, nosso tema é esse, nossa delimitação é essa. E aí a gente vê, eu vejo, corrijo, se precisar ajeitar, eu ajeito, se não precisar ajeitar, se estiver ótimo, não ajeito, mas é o exercício da semana que vem. Agora, o título do artigo de vocês pode ser o professor de artes como promotor da inclusão na educação infantil através da musicalização. Mas, gente, uma coisa que eu gosto muito, ainda mais vocês que são das artes, né, é criar um título, essa é a delimitação, ok, mas criar um título mais, assim, provocativo, mais artístico. Então, por exemplo, ó, a arte e a inclusão é possível? Sabe? Então, assim, pensa assim, a inclusão, o professor como promotor de inclusão, 2 pontos, ser ou não ser, eis a questão, ó, né, parafraseando aí o Shakespeare. Então, você pode colocar um tema, assim, mais provocativo, mais curioso, mais artístico, tá? Por exemplo, tecnologia na sala de aula, proibido ou permitido? Ó, que legal, gente. Então, é um tema, assim, que quando o leitor, alguém pegasse o artigo, fala, eita! E a polêmica aqui, né? A polêmica. Então, às vezes, chama mais atenção um título desse, até se for apresentar esse trabalho no congresso, né? Como fala, depois, né, do TCC, como que fala? Publicar numa revista, um título, assim, mais alfinetada, ou mais assim, gente, como que eu vou dizer? Poético, tá? A arte, a música e a inclusão podem trabalhar juntas?
Aí, arte, música e inclusão, um casamento que dá certo, sabe? Uma coisa assim, né? A arte, a inclusão é envoltas um laço de amor, sei lá, sabe? Pode sim. E o Antônio, né, que tá aí, eu nem vi o Antônio entrando, mas eu vi a voz dele. Gente, então, por exemplo, esse título de artigo que o Antônio deu já é mais poético, assim, já é mais otimista, né? Então, isso, gente, quer dizer que a delimitação do tema, ela pode virar o título da pesquisa, mas ela pode só ser a delimitação e você ter um outro título desse, mas, gente, eu vou falar a verdade para vocês. Uma das coisas mais legais do TCC é você escolher o título. E isso não precisa ser feito agora, tá? Você pode, por exemplo, pensar aí, a inclusão, a musicalização e a arte. Um casamento que pode dar certo, é o casamento ou divórcio, né? Sei lá, felizes para sempre. E chega lá no final da pesquisa, em junho, você fala, não, eu quero mudar. Que eu vi uma vez, li um negócio, vi na televisão uma coisa, vi numa música, eu quero mudar. E aí pode mudar, tá? Então, assim, você pode definir o título do artigo agora, mas em qualquer momento da escrita do TCC, vocês podem mudar, tá? Falar, não, gente, eu vi um negócio super legal, vamos mudar isso aí. Então, isso que eu tô falando, a delimitação do tema é importante, porque daí vocês têm claro o que vocês vão estudar, e daí pode surgir o título, tá? Gente, para hoje, eu vou fazer mais uma parte, que é o problema de pesquisa, que vocês também vão ter que trazer na semana que vem. Então, lembre, semana que vem todo mundo vai apresentar para mim o tema, a delimitação do tema e o problema, tá? Ah, professora, mas fazer TCC é um problema mesmo, né? Não é isso que eu tô falando, hein, gente? Fazer TCC é complexo, é desgastante, dá trabalho, né? Mas tem a parte negativa, mas tem a parte positiva, né? Resumindo, um problema. Resumindo, desgraça, brincadeira, Ana, né? Resumindo, gente, eu sei que na vida do aluno, realmente. Gente, que horas a gente faz? De madrugada? Olha só. Você é aquela professora bem cachorra, hein? O que vocês fazem da meia-noite às 6? Ninguém merece, né? Vocês dormem, tudo bem. Gente, às vezes eu durmo 00:30. Todo mundo, todos os alunos que fizeram TCC na vida, passaram por esse dilema, tá? Tem aluno que trabalha o dia inteiro, tem aluno que tem filho, marido, que é chaveiro 24 horas, que é mecânico noturno, entendeu? Que tudo. Mas tem que fazer, gente. Então, assim, a gente sempre, né, vai suar, vai dar trabalho. Eu confesso que quando eu fui assinar lá a matrícula direitinho, eu olhei para o meu namorado e falei, eu não acredito que eu vou fazer isso. Será? Ele olhou para mim e falou, se a sua vontade faz. Mas eu assinei a matrícula já pensando nesse momento. Pura no TCC. E minha vida já dificultou um pouquinho, né? De leve, assim, quase nada de quando eu fiz matrícula. Mas vamos lá. Vamos lá, força na peruca, gente. Ninguém não tem atestado de óbito escrito, morte, motivo, TCC. Você vai suar sangue, você vai se desgastar, você vai deixar de estar com a sua família, né? Você vai deixar de sair, também não pode sair, né? Se divertir para fazer TCC. Tem esse lado bom. O TCC é que nem um filho. Tem as dores do parto, tem as cólicas, tem os enjoos, tem as coisas, né? Ruins, às vezes, mas depois nasce, né? E aí, a melhor coisa que vocês vão falar é falar, eu escrevi um artigo científico, foi difícil, mas tá aqui. E, gente, eu vou falar para vocês. Nasceu, nem precisou comprar leite. Nasceu, e é parto normal sem anestesia, tá? Sem precisar da fralda e do leite. Isso. Ó, vou falar para vocês, gente, quando vocês apresentarem esse TCC, receberem a nota de vocês e forem aprovados, você vai falar assim, tudo valeu a pena. Quando a família de vocês estiver lá assistindo e a banca elogiar vocês, você vai falar, meu, foi difícil, foi mas faz parte, tá, gente? Outra, tem muita escola, tem muita gente que faz entrevista para professor que verifica, tá, no histórico da faculdade se teve TCC. Porque quando você escreve um TCC, gente, você estudou muito para fazer aquilo. Então, você tem muito mais conteúdo, né, know-how do que um curso que não tem TCC, gente. Tá? Então, todo mundo que é sério dá valor depois em contratação, em concurso para TCC, tá bom?
Assim como estão fazendo hoje em dia, se o curso é presencial ou se o curso é online. Então, vocês também têm outra vantagem de estar fazendo curso presencial, tá bom? Porque tem aí esse estigma ainda. Mas vamos voltar para o problema, gente, que não é o problema esse que a gente está falando, tá? É o problema de pesquisa. Gente, o problema de pesquisa é uma pergunta, é uma dúvida sobre algo que você quer saber. Então, por exemplo, o Ricardo, a Larissa e o Antônio, qual que vai ser a pergunta deles? O professor de artes pode ser um agente de inclusão na educação infantil? Então, é isso que eles vão perguntar, tá? Como fala, se eles querem falar na importância do professor como agente, então é uma pergunta. E aí você vai fazer um estudo científico, que vai ser um artigo, para responder essa pergunta. Então, trata-se sempre de uma questão, um questionamento que você não tem solução. Será que o professor pode ser um agente de inclusão ou não? Então, você vai fazer o estudo para responder isso. Tanto que lá na conclusão do estudo vai ter a pergunta de novo, só que você vai colocar o quê na conclusão? A resposta, tá? Então, você só vai ter essa resposta se você fizer esse trabalho científico, tá? Então, vamos lá pegar o da Ana e do Diego, ó. A importância da arte e da cultura digital na formação do aluno do ensino médio. Ou então, o uso das tecnologias digitais no ensino da arte no ensino médio. Então, assim, qual que é a pergunta de vocês? Qual a importância da arte e da cultura digital para alunos do ensino médio? Ou é possível a utilização de tecnologias digitais no ensino da arte? Ponto de interrogação. E aí você vai fazer um estudo para quê? Para responder isso, tá? Então, toda pesquisa científica, gente, seja ela uma monografia, um artigo, uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, uma monografia de final de curso, ela sempre nasce a partir de um problema. Para a gente tirar essa palavra da nossa frente, problema, que ela é muito negativa, ela nasce de uma pergunta. Só que no meio científico chama problema de pesquisa. Mas ele é o quê? Uma pergunta que você se faz e aí você vai atrás de estudar para responder, tá? Aqui tem um exemplo que eu sempre gosto de dar o exemplo para vocês, tá? Gente, importante, claro, o problema de pesquisa é sempre redigido em forma de questão, ou seja, tem que ter o ponto de interrogação no final e tem que ser uma pergunta, tá? E sempre devemos propor um problema de pesquisa em que a melhor solução é uma pesquisa científica. Então, exemplo aqui, gente, que está de vermelho, ó. Exemplos de problemas de pesquisa que não podem ser propostos. Ó, perguntas com respostas fáceis, né? Por exemplo, quantos dias tem o ano? Não pode ser um problema de pesquisa, né? Você não precisa pesquisar para saber disso. Existe o componente curricular artes no ensino no Brasil? Existe, é só você ir lá na lei e ver, né? Então, não pode ser pergunta muito fácil. E não pode ser uma pergunta, gente, que não pode ser respondida pela ciência. Então, exemplo. Quais são as cores das alas de um anjo? Então, a ciência não vai conseguir responder isso. Talvez o misticismo, a religião, né, a pintura, sei lá, as artes plásticas de uma maneira geral, os pintores, né, os artistas, mas não a ciência. Então, a alma é imortal? A ciência não vai conseguir responder isso, tá? Então, sem uma formulação adequada de uma pergunta de pesquisa, tá? Não se sabe que pergunta se quer responder e que solução se quer chegar, dificultando a realização do estudo. Então, tem que ser uma pergunta concreta, né, direta e relacionada com o tema e com a delimitação do seu tema. Então, vamos ver aí. Tem, acho que gente levantando a mão. Fala, Ana. Olha só, agora eu me perdi. Calma. Então, a gente precisa trazer para a próxima orientação a delimitação do tema. Agora eu me perdi nessa questão da pergunta. O tema, a delimitação do tema e o problema de pesquisa. Essas três coisas vocês têm que trazer semana que vem. Que são as perguntas. Não há as perguntas, é uma pergunta. Tá? Pergunta, tá. O problema de pesquisa é uma perguntinha. Vamos ver aqui os exemplos, Ana. Vamos ver se vai ficar mais claro. Lembra que eu falei os temas lá em cima? Agora entendi. Eu falei o problema de pesquisa.
a delimitação do tema? Então, olha lá o problema de pesquisa. Qual a proposta do BNCC para o ensino do desenho na educação infantil? Problema de pesquisa. Mas que problema? É o problema desse tema aqui, ó. Tema: artes na educação infantil. É o tema. Qual que é a delimitação? O ensino do desenho na educação infantil, de acordo com o BNCC. Qual que é a pergunta? Uma pergunta, ok. Qual a proposta do BNCC para o ensino do desenho na educação infantil? Gente, uma coisa assim, um macete para vocês, tá? Macete. É você pegar aqui na delimitação do tema, ó, e colocar o que na frente? Qual? Por quê? Quais? Ou qual a importância do ensino do desenho? Vai lá, conjugação. Olha isso daqui, ó. O ensino da arte para alunos de inclusão na educação infantil através da modificação. Qual a importância do ensino da artes para isso? Ou então, qual o professor pode ser um agente de inclusão no componente arte na educação infantil? Ponto de interrogação. Então, você tem que, geralmente, na delimitação da pesquisa, colocar algo na frente que seja qual, por quê, quais, ou transformar a delimitação da pesquisa numa pergunta. Tá? Então, aqui, ó, lembra daquele tema materiais reciclados e arte, que foi delimitado em a importância do uso de materiais reciclados nas aulas de artes para os anos finais do ensino fundamental? O que virou a pergunta? Qual a importância do uso de materiais reciclados nas aulas de artes para os anos finais do ensino fundamental? Opa, faltou o quê? Ponto de interrogação aqui. Lembra aquele lá que era arte e cidadania? Então, a gente tinha lá um tema, ó. Aqui, ó. Tema arte e cidadania, o tema número 4. Delimitação do tema número 4. O ensino da arte no ensino médio e a formação do sujeito cidadão. Problema de pesquisa número 4. O ensino da arte no ensino médio promove a formação do sujeito cidadão? E aí você vai pesquisar, e na sua pesquisa você vai falar o quê? Não promove por causa disso, 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 disso. Ou então, qual que vai ser a sua pesquisa? Sim, o ensino da arte promove a formação do sujeito cidadão, porque vai ensinar isso, 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 o professor vai fazer isso, 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 tem tais e tais conteúdos. Então, você vai fazer uma pesquisa para responder, tá? Lembra da questão da arte? Opa, daqui 5 minutos começa a minha outra aula. Lembra a questão da arte e a como fala? Interdisciplinaridade? Então, olha a pergunta. É possível fazer interdisciplinaridade no ensino da arte na escola? Vamos lá para o tema do pessoal do trio aí. Não, da dupla. Ó. Qual a importância da arte e da cultura digital na formação de alunos do ensino médio? Ou então, é possível a utilização da cultura digital ou de tecnologias da educação para o ensino da arte no ensino médio? Com interrogação. E cadê o da inclusão aqui? Calma aí. Já falei, né? O professor de artes pode ser um agente de inclusão na educação infantil? Ponto de interrogação. Então, é pegar a delimitação do tema e transformar numa pergunta. Gente, vocês tragam essa pergunta na semana que vem, e aí eu vou lapidar com vocês. Ou vou falar, gente, tá excelente, tá ótimo, ou assim, e se a gente trocasse o qual por o porquê? Né? Ou seja, e se a gente escrevesse isso que vocês querem, mas de uma outra maneira? Aí a gente limpa isso, e na semana que vem, nós vamos escrever, tá? Juntos, daí na aula eu não vou pedir tarefa, nós vamos escrever juntos, os grupos, eu, né? E eu, o objetivo geral do trabalho e o objetivo específico do trabalho. Depois que vocês tiverem, gente, o tema que vocês já têm, a delimitação do tema, o problema de pesquisa, o objetivo geral, o específico, dá para definir a metodologia, que é, Ana, se vai ser pesquisa de campo, se vai ser pesquisa bibliográfica, se vai ser estudo de caso, se vai ser qualitativo, se vai ser quantitativo, que a gente vai ver numa outra aula, tá bom? E aí, nos objetivos gerais específicos, na metodologia, na justificativa e depois a composição do estudo, aí eu parto para fazer as reuniões individuais com cada grupo,
para a gente ir definindo o que vocês precisam estudar, e aí depois vocês poderem caminhar sozinhos. Diga. Não? Tudo bem aí, gente? Todo mundo quietinho? Para a gente caminhar, para concluir, a gente fica sem palavras. É muita emoção. Gente, olha só. A minha função aqui de orientadora é ajudar vocês. Então, assim, a princípio, tem algumas coisas que você fala, não sei se eu vou conseguir fazer a delimitação do tema e a pergunta, mas na semana é um exercício, tá? Isso não quer dizer se você não conseguir, tipo, o problema é seu, ema, e não quero saber. É hora de chorar. E a gente vai, semana que vem, corrigir, validar, né, e definir, e aí vocês vão poder anotar com certeza que é esse mesmo, ou se puder melhorar, a gente vai fazer isso. Então, gente, Ana, a gente que falou que o TCC é um trauma, né, um problema. Não é não, é que eu tive uma experiência ruim, mas essa daqui já está sendo boa. Então, tudo que vocês vão precisar fazer no TCC, gente, eu vou ensinar. Então, não tem assim, se vira. Vai lá e faz, pesquisa, problema é seu. Eu vou ensinar. Né? Sim, então, já estou notando a diferença já. Tá bom, sim. Eu estou brincando assim, que eu não consigo ficar quieta, mas já está sendo diferente. Tá sendo problema. Mas eu vou estudar vocês, eu vou ensinar vocês, inclusive, como estudar. Depois, como escrever. Daí, quando chegar na introdução, como que escreve a introdução? O que escreve no primeiro parágrafo? O que escreve no segundo? O que escreve no terceiro? Então, vai ter as coisas passo a passo. E vocês vão fazer as ações mentais, tá bom? Gente, tudo bem por hoje? Aqui, ok. Tá. Tudo bem, só precisamos saber mesmo a direção do grupo, né, Cláudia? Isso. Quando a gente começou a orientação, gente, eu estava conversando com o Ricardo, e o Ricardo me explicou que vocês tinham, né, o Ricardo, o Antônio e a Larissa, combinado de fazer junto, né, porque precisa ser junto, fazer em trio. Aí eu falei, pode fazer em trio sem problemas, porque, né, o tema de vocês converge, e mesmo que não convergisse, vocês iriam conversar e chegar num denominador comum. Agora tem o Luiz, que chegou aí, né, hoje. Tudo bom, Luiz? Conheço o Luiz, já foi meu monitor, já dei aula para ele várias vezes. O Luiz, como não veio na primeira orientação, nem na segunda, ele vai poder fazer o quê? Ele até pode entrar no grupo também de vocês e fazer um quarteto, tá? Então, por exemplo, Antônio, Luiz, Ricardo e Larissa. Mas, Luiz, você tem que daí entrar e fazer do tema deles. Aí você não pode pegar lá o seu tema que você gostaria de fazer e fazer sozinho, porque isso teria que ter visto na primeira e na segunda orientação que você não estava. E pelo que o Ricardo também comentou comigo, parece que tinha uma vontade sua de fazer algo sobre a estética, sobre a beleza na arte, o que não é permitido, porque o TCC tem que ser sobre o ensino da arte na escola. Então, não pode ser nada sobre arte de uma maneira geral, sobre artistas, questões de estética, né, de uma maneira geral, que é super interessante, maravilhoso, mas tem que ser algo sobre ensino da arte na escola, tá? Então, gente, não vai dar tempo da gente conversar isso hoje, então eu vou pedir para vocês também, o Luiz, o Antônio, o Ricardo e a Larissa conversarem e ver se vai ficar o quarteto, tá? Ou se não vai ficar um quarteto. Aí vocês me passam na semana que vem, tá bom? E agora, gente, infelizmente, eu tenho que dar aula para o pessoal de estágio, que é do EAD, e aí eu tenho que encerrar a nossa reunião. Mas, gente, calma que vai dar tudo certo. Qualquer coisa me perguntem lá no grupo do WhatsApp, que assim que eu terminar a aula da orientação de estágio para o pessoal do Artes Visuais de EAD, eu respondo lá para vocês no nosso grupo, tá bom? Obrigada pela atenção, por vocês terem participado. Muita calma nessa hora. Eu sei que algumas pessoas ficaram chateadas com essa questão de não poder fazer sozinho, mas, gente, foge da minha alçada. Eu queria, né, tanto que eu fiz besteira, eu queria deixar vocês fazerem individual, mas não pode, tá? Não pode. Então, como eu falei desde o primeiro dia, né, é em dupla, e deveria ter batido o pé que era em dupla, mas como eu fico com esse coração mole, né, deixa eu fazer sozinho, vou ver, tá bom, aí tomei uma bronca, tá bom? E é isso, gente. Um beijo, até a próxima. Beijo, boa aula, obrigada. Professora, até semana que vem. Professora, Um abraço. E eu já mando para vocês lá, tá?
no grupo, porque eu vou subir às 8 horas. Abraço, Cláudia. Antônio, Beijo. não sai não. Vamos conversar um pouco, Antônio. Isso, eu vou sair, daí vocês ficam à vontade aí. Eu vou parar a gravação, né? Pode ser, fala aí, Ricardo. Deixa ela parar a gravação.